Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Sara Machado, psicanalista clínica, e esse é o meu canal Terapia na Prática. No vídeo passado, eu disse que ia falar sobre o luto, mas eu vou falar de algo antes, né? Eu falei sobre as fases de transição, e no vídeo de hoje eu quero falar sobre a importância de que essas fases precisam ser acompanhadas da esperança. Então, toda fase de transição que foi gerado, que nós fomos submetidos ali por um acontecimento negativo, foi por causa de algo ruim que nos aconteceu, ela precisa ser acompanhada de esperança. Se nós não tivermos esperança de viver algo novo, de que algo bom vai acontecer, de que nós vamos voltar a ser felizes, de que nós vamos nos reerguer outra vez, vai ser difícil. É aí que mora o perigo. Não ter esperança pode gerar a depressão. Começa de uma forma muito sutil a depressão. E é por pequenos hábitos diários. Quando a gente percebe, né, a gente pode estar vivendo uma depressão. Então, falando realmente como alguém que viveu uma fase, por exemplo, de luto, todos os dias eu procurava manter os meus olhos naquilo que me restou, naquilo que eu ainda tinha. Como assim, nem tudo acabou porque o meu marido faleceu. Eu tenho, louvado seja Deus, os meus filhos. Então, eu tenho a mim. Então, cada dia eu decidia cuidar de mim para eu cuidar dos meus filhos e, por consequência disso, conseguia então vivendo outras coisas na minha vida, né? Trabalho, cuidar da casa, enfim, e voltar a viver. Ele foi e continua sendo uma pessoa muito importante na minha vida, mas ele não era tudo. Aí que mora o perigo, da gente depositar toda a nossa vida, viver baseada e depender completamente de uma pessoa apenas. A dependência emocional é muito difícil, acaba aprisionando as pessoas. Seja quem for, seja o pai, seja a mãe, seja o irmão, seja o cônjuge, seja um filho, as pessoas costumam depositar algo em quem está por perto. No meu caso, por exemplo, eu sempre pensei, os meus filhos, eles são meus filhos, mas eles são seres únicos e independentes de mim. Eu não posso criar os meus filhos como se eles fossem os meus amuletos da sorte, digamos assim. E nesse período, então, que eu passei de luto, eu mantive o pensamento no futuro, eu mantive a esperança. Hoje é mais fácil para eu falar e eu consigo falar para vocês com propriedade, realmente porque eu tenho essa experiência, eu vivi. Então, mas a gente está falando de mais de 2 anos, né? Mais de 2 anos se passaram. Então, hoje eu olho para trás e eu vejo que eu acertei nas atitudes que eu fui tendo ali no dia a dia. E é por isso que eu venho falar com vocês, né? Realmente é uma terapia na prática, com uma experiência de alguém que já viveu. Os meus filhos, eles são crianças ainda, né? A menina tem 3 anos, o menino tem 11. Mas eu sempre olhei para eles e eu pensava, eu preciso cuidar deles, eu preciso estar bem, eu não posso, os momentos que eu estiver frustrada, chateada, triste, eu preciso me levantar para cuidar. Minha filha, na época, tinha 1 ano e 5 meses, eu preciso me levantar para cuidar dela, né? Eu preciso adiar o choro, eu preciso adiar um pouco a frustração, mas entendendo que ela precisa mais de mim, porque ela já perdeu o pai. Não é justo que eu, como mãe, me torne uma pessoa frustrada, doente, nem tampouco atire nela, deposite nela a minha dor, a minha mágoa, a minha frustração. Então, todo o meu pensamento girava assim em torno, principalmente, né, em primeiro lugar, buscando muita força, sabedoria em Deus, uma fé em Deus e uma esperança de que mesmo em meio a uma dor, a algo tão difícil, Deus tinha um novo começo preparado para mim. E novo começo que eu falo, gente, é de todas as áreas da vida, em muitas coisas, né? Tudo que diz respeito aí à nossa vida. Então, eu estava estudando. Então, esse canal para mim é um novo começo. Quando eu compartilho aqui das minhas experiências, eu entendo, inclusive, né, que é como se eu tivesse sido aprovada por Deus, no sentido de, assim, eu posso falar com propriedade porque é algo que eu vivi. Então, levantar para amamentar, trocar uma fralda da minha filha, mesmo
eu queria ali estar sendo cuidada por alguém, somente isso, mas realmente eu vejo que a minha fé em Deus, e eu depositei completamente nele mesmo nesse tempo difícil. Eu não me afastei do Senhor, muito pelo contrário, me aproximei ainda mais, crendo, né, de que a vontade dele é boa, é perfeita e que se tornaria agradável também, digamos assim, porque não é fácil num momento desses você, né, declarar é boa, é perfeita e é agradável. Como assim é agradável se uma parte de mim foi tirada, se estava doendo, se estava machucando, né, se eu estava ferida, enfim, mas eu procurei ali buscar a minha cura em Deus. Então, e eu pensava, os meus filhos, em nome de Jesus, eu desejo que eles cresçam, eu desejo que eles constituam uma família, eu desejo que eles estudem. E se eles, né, na fase ali já no início da juventude, eles tiverem que ir um pouco mais para longe de mim, para estudar, para trabalhar, formar suas famílias, eu não quero aprisionar os meus filhos, eu não quero minar o futuro deles, eu não quero que chegue num ponto desse, e assim, eu preciso deles, né? Se eu fizesse dos meus filhos nesse momento de dor, de perda, de frustração, ali não é neles que eu me refugio, é neles que eu me asseguro, é com eles que eu encontro a minha felicidade. Não, eu transferi tudo isso para Deus. Eu me assegurei em Deus, foi nele que eu me refugiei, nele que eu encontrava um pouco que fosse de felicidade nesse tempo, né? Realmente foi em Deus. Então eu busquei a minha cura completa e genuína em Deus. E por isso eu tinha esperança de viver novas coisas, de viver um novo começo no sentido de ser feliz novamente, de voltar a ter alegria, de voltar a ter prazer de me cuidar. Então, primeiro foi em Deus que eu me refugiei, depois eu busquei cuidar de mim, porque eu queria cuidar bem dos meus filhos e cuidar bem da minha casa. Eu queria estar num ambiente limpo, agradável, seguro. Então eu busquei forças todos os dias, um pouquinho de força que eu tinha, eu colocava em manter a minha casa limpa, em ordem, cozinhar para que eu tivesse ali, né, um alimento fresco, e eu não fiquei parada. Realmente essa decisão foi diária, tá? Foi diária, era o máximo que eu conseguia fazer, levar, buscar as crianças na escola, né? Ficava com a pequenininha, futuramente coloquei na escola, então foi assim que eu fui fazendo, procurando fazer com excelência aquilo que me restou, que estava ali comigo, mas sempre dotada assim de muita esperança. Então essa fase aí de transição, né, que eu precisei transicionar para um novo estilo de vida, e eu precisei então reaprender a fazer tudo que a minha família precisava que eu fizesse sem ele. Então eu transicionei, né, de alguém que tinha ali uma companhia, um ajudador, que a gente dividia todas as tarefas, ele que levava e buscava na escola, então daí era eu que levava e buscava, ele que brincava com meu filho, levava para brincar, daí era eu que brincava. Eu precisei transicionar. Não foi fácil, mas eu agradeço a Deus por isso, e todos os dias eu decidia fazer isso. Então, guarde isso, tá? Como uma terapia mesmo que você precisa colocar em prática. O seu tempo de luto, de perda, você não pode depositar toda a sua esperança, depositar toda a sua alegria em alguém. Porque se você fica sem essa pessoa, como vai ser? Tudo que você tinha se foi, acabou. E a gente acaba também, pode acontecer, né, das pessoas acabarem culpando os outros que ficaram. Então, essa fase precisa ser vivida, precisa ser acompanhada de esperança. A gente precisa saber manter cada coisa em seu lugar. Então, o meu esposo, ele continua tendo o lugar dele na minha vida, nas minhas lembranças, né, em tudo que ele era, os princípios e valores que ele pôde deixar para o meu filho, principalmente, né, a menina era bem pequenininha, mas existem as fotos, os vídeos dele com ela, então o lugar dele permanece entre nós, mas a nossa alegria não está firmada nele. Nós somos muito gratas a Deus, né? Somos muito gratos a Deus, entendemos que o Senhor permitiu que ele vivesse com nós, com a gente durante esse tempo, mas aprove o Senhor em encerrar o tempo, a história dele aqui na Terra, mas essa história ela continua nas nossas lembranças, né? Em algum lugarzinho ali no nosso coração, mas está cicatrizado, está curado. Então não é sobre substituir alguém, né? Eu preciso de uma nova pessoa, coisas. Isso não pode acontecer.
As substituições, elas são muito perigosas. Existem pessoas que por carência afetiva, paterna, materna, elas vão só substituindo uma coisa, uma pessoa por outra e uma pessoa por coisas. Existem pessoas que têm determinados vícios porque na verdade está querendo ali suprir uma carência, uma deficiência paterna, materna. E isso não pode acontecer. E isso acaba acontecendo ao longo de toda a vida. Enquanto a gente não entende, não trata aquilo ali, isso acontece. Eu vivi uma carência paterna, mas louvado seja Deus que eu já tinha identificado isso e eu já tinha tratado isso. Então, nessa fase de transição que eu vivi com muito entendimento. A palavra de Deus fala no livro de Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento. Quando não conhecemos, é muito mais difícil da gente conseguir vencer cada etapa, cada fase, uma adversidade, né, da vida. Então é isso que eu queria falar, gente. A fase de transição motivada, né, que aconteceu ali por algo ruim, ela precisa ser acompanhada de esperança. Se você ainda está vivo, se você permanece aqui ainda nessa terra, existe um novo começo, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal e comenta, tá? Deixa um comentário, uma sugestão pra mim, é muito importante, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo.